O vento gelado cortava a pele como lâminas de gelo, e os uivos desesperados ecoavam pelas montanhas rochosas com uma intensidade que fazia o coração disparar. Nas sombras da floresta densa, onde os galhos entrelaçados bloqueavam quase toda a luz do sol, um som diferente se destacava entre os ruídos da natureza selvagem. Um choro profundo, gutural, carregado de uma dor que transcendia qualquer barreira entre espécies. Rex, um pastor alemão de pelagem dourada e olhos âmbar intensos, parou abruptamente no meio da trilha coberta de folhas secas. Suas orelhas pontudas se ergueram como radares, captando cada nuance daquele lamento que parecia vir das profundezas da alma. Há 3 anos, percorrendo essas montanhas como cão de resgate, ele havia aprendido a distinguir os diferentes tipos de desespero, e aquele som o gelava até os ossos. Comente de onde você está assistindo e compartilhe para que mais pessoas vejam essa história. O cheiro no ar estava diferente também. Não era apenas o aroma familiar de pinheiros e terra úmida. Havia algo mais pesado, metálico, misturado com um musk selvagem, que fez todos os instintos primitivos de Rex se ativarem instantaneamente. Seus músculos se tensionaram, e ele avançou cautelosamente pela vegetação densa, cada passo calculado e silencioso. As folhas crujiam sob suas patas enquanto ele se aproximava da origem daqueles sons angustiantes. O coração batia forte no peito, não de medo, mas de uma determinação feroz que sempre o consumia quando sabia que alguém estava em perigo. Era isso que o definia, essa necessidade irresistível de ajudar, de proteger, de salvar. Então, ele a viu. A ursa estava encostada contra um penhasco íngreme, seu corpo imenso tremendo de uma forma que Rex nunca havia testemunhado em um predador de seu porte. O pelo marrom escuro estava emaranhado e sujo, manchado com algo que poderia ser lama ou sangue. Era difícil distinguir na penumbra da floresta. Mas não foram essas características que fizeram Rex congelar no lugar. Foram os olhos dela. Grandes, escuros e brilhantes de lágrimas, aqueles olhos carregavam uma humanidade que transcendia sua natureza selvagem. Era o olhar de uma mãe em desespero absoluto, de alguém que havia perdido tudo o que mais importava no mundo. E quando seus olhares se encontraram, Rex sentiu algo se partir dentro do próprio peito. A ursa não rosnou, não mostrou os dentes, não assumiu uma posição defensiva. Ela fez algo que deixou Rex completamente paralisado. Ela se abaixou. Lentamente, dolorosamente, aquela criatura majestosa e poderosa baixou a cabeça massiva até quase tocar o chão rochoso. Era um gesto de submissão, de súplica, de rendição completa. E então, em um som que era meio gemido e meio sussurro, ela começou a falar. Não com palavras, mas com uma linguagem universal que apenas os corações desesperados conhecem. Rex se aproximou com cuidado, cada fibra de seu ser vibrando com a intensidade da situação. O ar estava carregado de uma energia que ele não conseguia nomear, uma urgência que fazia seu sangue correr mais rápido nas veias. A ursa levantou levemente a cabeça e apontou com o focinho para uma direção específica, para o alto do penhasco, onde uma fenda estreita se abria na rocha como uma ferida na montanha. Os sons que vinham de lá em cima eram ainda mais angustiantes. Choros agudos, desesperados, intercalados com ruídos de pedras caindo e ecos metálicos que sugeriam algo artificial, algo que não pertencia àquele ambiente selvagem. Rex entendeu imediatamente. Havia um filhote preso lá em cima, em uma situação de perigo extremo. A ursa se aproximou mais, ignorando completamente todos os instintos que deveriam fazê-la ver Rex como uma ameaça. Em vez disso, ela colocou delicadamente uma das patas enormes no chão, bem próxima às patas de Rex, e fez um movimento que deixou o cachorro sem respiração. Ela inclinou a cabeça para o lado, expondo completamente a garganta, o gesto mais vulnerável que um predador pode fazer.
Era uma demonstração de confiança absoluta, de entrega total. Seus olhos se fixaram nos de Rex com uma intensidade que parecia queimar. E naquele momento, sem palavras, ela estava dizendo: "Por favor, salve meu bebê. Eu confio em você." Rex sentiu um nó se formar na garganta. Em todos seus anos como cão de resgate, ele havia salvado dezenas de pessoas, montanhistas perdidos, crianças que haviam se afastado das trilhas, até mesmo outros animais em situações perigosas. Mas nunca, jamais havia experimentado algo tão intenso quanto aquele momento. A mãe ursa estava literalmente implorando. O vento aumentou de intensidade, trazendo consigo mais cheiros estranhos do alto do penhasco. Havia definitivamente sangue no ar, mas também algo químico artificial. Metal enferrujado, talvez. Ou pior, armadilhas. Rex conhecia bem aquele cheiro. Havia encontrado armadilhas ilegais várias vezes durante suas patrulhas nas montanhas. Os choros do filhote se intensificaram, ecoando pelas rochas, com uma urgência que fez o coração de Rex se apertar ainda mais. Cada segundo que passava poderia ser crucial. Cada momento de hesitação poderia significar a diferença entre vida e morte para aquela criaturinha inocente. A ursa se moveu novamente, desta vez se posicionando ao lado de Rex, como se estivesse mostrando o caminho. Ela era pelo menos 3 vezes maior que ele. Suas garras eram longas como facas, e sua força poderia facilmente partir Rex ao meio com um único golpe. Mas ali estava ela, tratando-o como um igual, como um parceiro, como a única esperança que tinha. Rex olhou para cima, avaliando o penhasco. A parede de rocha se estendia por pelo menos 30 metros de altura, íngreme e traiçoeira, com poucas saliências que poderiam servir como apoio. Várias pedras soltas se destacavam da superfície, criando um campo minado de obstáculos que poderiam desabar a qualquer momento. Era uma escalada perigosa até mesmo para um alpinista experiente com equipamentos adequados. Para um cachorro, parecia impossível. Mas Rex havia aprendido há muito tempo que impossível era apenas uma palavra. Quando vidas estavam em jogo, quando o desespero de uma mãe ecoava pelas montanhas, quando lágrimas brilhavam nos olhos de uma criatura que deveria ser sua predadora natural, impossível se tornava apenas mais um obstáculo a ser superado. Ele se posicionou na base do penhasco, estudando cada centímetro da superfície rochosa. Suas patas eram fortes, suas garras resistentes e sua determinação era inquebrantável. Mas mais do que isso, ele tinha algo que nenhum equipamento poderia oferecer. Ele tinha a motivação mais pura e poderosa que existe: o amor de uma mãe por seu filho. A ursa se aproximou mais uma vez e, desta vez, fez algo que deixou Rex completamente chocado. Ela roçou delicadamente o focinho contra o lado do rosto dele, em um gesto tão terno e humano que, por um momento, ele esqueceu completamente que estava diante de um dos predadores mais perigosos da América do Norte. Era um beijo de despedida, uma bênção, uma transferência de toda a esperança e amor que ela sentia pelo filhote para aquele cachorro corajoso que estava disposto a arriscar tudo para ajudar. Nos olhos dela, Rex viu mais do que desespero. Viu gratidão. Gratidão por ele estar ali, por não ter fugido, por estar disposto a tentar o impossível. E viu também algo mais, algo que fez seu sangue gelar nas veias. Viu resignação, como se ela soubesse que aquela era a última chance. Como se ela entendesse que se Rex não conseguisse salvar o filhote, seria o fim de tudo. Havia uma urgência ali que ia além do simples perigo. Havia algo mais sombrio, mais definitivo. Os gritos do filhote ecoaram novamente pelo penhasco, mais fracos desta vez, mais desesperados. O tempo estava se esgotando rapidamente. Rex respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar gelado da montanha. Olhou mais uma vez para a ursa, memorizando cada detalhe daqueles olhos cheios de lágrimas e esperança.
Então, sem mais hesitação, ele colocou as patas dianteiras na rocha e começou a subir. A primeira parte foi relativamente fácil. A rocha estava áspera o suficiente para oferecer aderência, e Rex conseguiu encontrar pequenas saliências onde apoiar as patas. Mas conforme subia, o vento ficava mais forte, ameaçando desequilibrá-lo, e as pedras se tornavam mais soltas e instáveis. Lá embaixo, a ursa o observava com uma intensidade que Rex podia sentir mesmo sem olhar para trás. Ele podia imaginar cada movimento dela, cada respiração ansiosa, cada batida do coração materno que ecoava no ritmo de suas próprias patas contra a rocha. Quando estava a meio caminho da subida, Rex ouviu algo que fez seu sangue gelar. Não eram apenas os gritos do filhote. Havia vozes humanas vindo de cima, vozes rudes, grosseiras, intercaladas com risadas que não tinham nada de alegre. E então, uma frase que fez Rex entender por que havia tanto desespero nos olhos da mãe ursa. Esse ursinho vai valer uma fortuna no mercado negro, principalmente se conseguirmos pegar a mãe também. Rex parou de respirar por um momento. Não eram apenas caçadores ilegais. Eram traficantes de animais selvagens. O filhote não estava apenas perdido ou preso acidentalmente. Ele havia sido capturado. E a armadilha provavelmente estava sendo preparada para a mãe também. A raiva que tomou conta de Rex naquele momento foi como fogo líquido correndo por suas veias. Suas patas encontraram aderência extra na rocha, impulsionadas por uma fúria justa que dava força sobrenatural a seus músculos. Não era apenas uma missão de resgate, era uma guerra contra a crueldade humana. E Rex estava determinado a vencer. Capítulo 2. O desafio. A raiva corria pelas veias de Rex como lava incandescente, transformando cada fibra muscular em aço puro. Suas garras encontravam apoio onde antes parecia impossível, e cada impulso para cima era alimentado por uma fúria justa que crescia a cada segundo. O vento uivava ao redor de seu corpo, tentando arrancá-lo da parede rochosa, mas ele se agarrava com uma determinação que desafiava as próprias leis da física. Lá embaixo, os gemidos da mãe ursa se intensificaram. Rex não precisava olhar para saber que ela estava sofrendo cada centímetro de sua escalada, vivendo cada momento de perigo como se fosse ela mesma pendurada naquela rocha mortal. O som rasgava o ar como uma lâmina, ecoando pelas montanhas com uma dor tão profunda que fazia as próprias pedras parecerem chorar. A 15 metros do topo, Rex encontrou o primeiro obstáculo real. Uma seção da parede havia desabado recentemente, deixando apenas uma fenda vertical de pouco mais de 30 centímetros de largura. Para um humano, seria impossível passar. Para um cachorro do porte de Rex, era uma questão de milímetros. Ele se espremeu na abertura, sentindo as pedras ásperas rasparem contra seus flancos, arrancando tufos de pelo dourado e deixando rastros vermelhos em sua pele. A dor era excruciante, mas Rex a abraçou como combustível, transformando cada ferimento em mais determinação para alcançar o filhote indefeso. Do outro lado da fenda, as vozes dos traficantes ficaram mais claras e mais perturbadoras. Amarra ele mais forte, Roberto. Esse ursinho tem que chegar vivo, mas pode estar um pouco machucado. Os compradores não ligam para alguns arranhões. E se a mãe vier atrás? Uma risada cruel ecoou pelas rochas. Deixa ela vir. 2 ursas pelo preço de uma. Vai dar para aposentar depois dessa. Rex sentiu uma onda de náusea pura. Não era apenas ganância, era sadismo. Eles estavam gostando do sofrimento, se deliciando com a dor de uma família sendo destroçada. O filhote não era apenas mercadoria para eles, era diversão. Suas patas traseiras encontraram finalmente apoio sólido, e Rex se impulsionou para fora da fenda com uma força que surpreendeu até ele mesmo. Mas o movimento brusco deslocou várias pedras soltas que começaram a desabar encosta abaixo em uma cascata mortal. Lá embaixo,
A ursa rugiu, não de raiva, mas de terror puro ao ver as pedras despencando na sua direção. Rex teve uma fração de segundo para ver o desespero absoluto nos olhos dela antes que ela se jogasse contra a parede rochosa, pressionando o corpo massivo contra a superfície áspera para evitar ser esmagada pelos destroços que ele havia causado. A culpa atingiu Rex como um soco no estômago. Por pouco ele não havia matado a mãe desesperada que havia depositado toda a sua confiança nele. Por pouco ele não havia transformado uma missão de resgate em uma tragédia dupla. Mas não havia tempo para remorso. Os gritos do filhote estavam ficando mais fracos, mais espaçados. Rex podia ouvir na voz da criaturinha que ela estava perdendo as forças, talvez perdendo a consciência. Cada segundo de hesitação poderia ser o último. Rex retomou a escalada com uma urgência renovada, ignorando completamente as feridas abertas em seus flancos e a dor latejante em suas patas. O topo estava a apenas 10 metros de distância, mas aqueles 10 metros pareciam se estender infinitamente à medida que a parede se tornava mais vertical e as saliências mais escassas. Foi então que ele ouviu algo que fez seu coração parar. Um disparo. O som ecoou pelas montanhas como um trovão, seguido imediatamente por um rugido de dor, que não vinha do filhote, vinha de muito mais longe, de algum lugar nas profundezas da floresta. Conseguimos! A fêmea adulta caiu na armadilha. Bela jogada colocando aqueles alto-falantes com gritos de filhote na floresta. Ela correu direto para a armadilha, pensando que era o filho dela. Rex sentiu o mundo girar ao seu redor. A verdade o atingiu como uma avalanche. Os traficantes haviam usado gravações de filhotes em perigo para atrair outras ursas para armadilhas espalhadas pela floresta. A mãe que havia implorado sua ajuda não era a única vítima. Havia outras mães desesperadas correndo para suas mortes naquele exato momento. E pior ainda, isso significava que o filhote lá em cima poderia nem ser filho da ursa que havia implorado por ajuda. Poderia ser de qualquer uma das mães que haviam caído nas armadilhas, ou poderia ter sido capturado dias atrás, usado apenas como isca para atrair outras vítimas. A revelação deveria ter quebrado Rex, deveria ter destruído sua determinação. Em vez disso, ela a multiplicou por 1000. Agora ele não estava apenas salvando um filhote. Ele estava vingando todas as mães que haviam perdido seus bebês. Estava lutando contra um esquema de crueldade que se estendia muito além daquele penhasco, muito além daquela montanha. Com um rugido que ecoou pelas rochas, Rex se lançou para cima com uma força sobrenatural. Suas patas encontraram apoio em irregularidades microscópicas da rocha. Seu corpo se contorceu em ângulos impossíveis, e sua determinação o carregou através de uma seção da parede que teria sido intransponível para qualquer outro ser vivo. A 2 metros do topo, Rex finalmente conseguiu ver o que estava acontecendo lá em cima. 3 homens sujos e barbados estavam reunidos ao redor de uma jaula improvisada feita de galhos grossos e arame farpado. Dentro dela, um filhote de urso de no máximo 3 meses de idade chorava com uma voz que estava se tornando cada vez mais fraca. O pequeno animal estava claramente ferido. Uma de suas patas traseiras estava em um ângulo estranho, provavelmente quebrada. Mas não era apenas o ferimento que estava matando o filhote, era o terror puro. Seus olhinhos escuros estavam arregalados de medo, e seu corpinho tremblava incontrolavelmente. Rex podia ver que o pequeno estava entrando em choque, seu sistema nervoso se desligando para se proteger do trauma esmagador. "Esse aqui já está quase morto", disse um dos homens, chutando levemente a jaula. "Se não vendermos logo, vai virar perda total. Relaxa, tem um comprador vindo buscar hoje à tarde. Se esse morrer, a gente usa um dos outros que pegamos ontem." Rex se agarrou à borda do penhasco.
todos os músculos tensionados como molas comprimidas. Eram 3 homens armados contra um cachorro ferido e exausto. Em qualquer análise lógica, seria suicídio tentar enfrentá-los. Mas Rex havia parado de pensar logicamente há muito tempo. Ele se impulsionou para cima do penhasco em um movimento fluido e silencioso, pousando nas pedras soltas sem fazer o menor ruído. A adrenalina havia afiado todos os seus sentidos a um ponto sobrenatural. Ele podia ouvir cada respiração dos homens, sentir cada variação no vento, detectar cada movimento nas sombras. O primeiro homem estava de costas para ele, remexendo em uma mochila cheia de equipamentos de caça. Rex podia ver várias armadilhas de metal com dentes serrilhados, cordas, tranquilizantes em seringas e algo que fez seu sangue ferver. Coleiras com pontas de metal, do tipo usado para treinar cães de luta. Eles não eram apenas traficantes. Eram sádicos que gostavam de causar dor. Rex se aproximou como uma sombra, cada passo calculado para não fazer ruído. Quando estava a menos de 2 metros do primeiro homem, ele ouviu algo que quase o fez perder o controle completamente. Uma risada. O segundo homem estava rindo enquanto espetava o filhote através das grades da jaula com um graveto pontiagudo, fazendo a criaturinha chorar ainda mais alto. Para com isso, Diego. Vai machucar a mercadoria, disse o terceiro homem, mas sua voz não carregava preocupação genuína. Apenas irritação por uma possível perda financeira. Ah, qual é? Um pouquinho de diversão não mata ninguém, Diego respondeu, continuando a torturar o filhote indefeso. Foi nesse momento que Rex perdeu completamente o controle. Ele se lançou sobre Diego com uma fúria que transcendia qualquer instinto animal. Suas patas dianteiras atingiram o homem no peito com a força de um martelo, derrubando-o para trás e fazendo-o bater a cabeça violentamente contra uma rocha pontiaguda. Os outros 2 homens gritaram e se viraram, mas Rex já estava se movendo novamente. Ele mordeu a perna do segundo homem com tanta força que sentiu os ossos se partirem sob suas mandíbulas. O grito de dor ecoou pelas montanhas, seguido pelo som surdo do corpo caindo pesadamente no chão rochoso. O terceiro homem conseguiu sacar uma arma, mas suas mãos tremiam tanto de medo e choque que ele mal conseguia segurar o cabo. Rex podia ver o terror absoluto nos olhos do criminoso. Terror de estar face a face com uma força da natureza que ele não conseguia compreender nem controlar. Cão do inferno! O homem gritou, tentando mirar em Rex. Que diabos você é? Rex não respondeu. Não havia palavras para o que ele era naquele momento. Ele era a fúria de todas as mães que haviam perdido seus filhos. Era a vingança de todos os inocentes que haviam sofrido nas mãos daqueles monstros. Era a justiça pura em sua forma mais primitiva e poderosa. Ele se lançou sobre o terceiro homem antes que ele pudesse disparar, derrubando a arma de suas mãos e fazendo-a escorregar para perto da borda do penhasco. O homem tentou lutar, mas estava lidando com algo que transcendia as leis normais da física e da biologia. Em menos de 2 minutos, os 3 traficantes estavam imobilizados no chão, gemendo de dor e terror. Rex havia usado apenas a força necessária para neutralizá-los sem matá-los, não por misericórdia, mas porque havia algo mais importante a fazer. Ele se aproximou da jaula onde o filhote estava preso. Os olhinhos escuros da criaturinha se fixaram nos dele, e Rex viu algo que quase o fez desabar em lágrimas. Não era medo, era esperança. Apesar de tudo o que havia sofrido, apesar da dor e do terror, o filhote ainda conseguia reconhecer um protetor quando via um. Rex começou a trabalhar nas amarras da jaula com os dentes, arrancando os arames farpados e quebrando os galhos grossos com uma precisão cirúrgica. Cada movimento era cuidadoso para não machucar ainda mais o pequeno animal ferido. Quando finalmente conseguiu abrir a jaula, o filhote tentou se arrastar na direção de Rex, mas a pata quebrada não o deixava se mover direito.
Rex se abaixou e, com uma delicadeza que contrastava completamente com a violência que havia demonstrado momentos antes, pegou o filhote na boca como uma mãe faria. O pequeno ursinho se aninhou contra o peito peludo de Rex, seu coração batendo como um passarinho assustado. Mas aos poucos, conforme sentiu o calor e a proteção daquele salvador improvável, sua respiração começou a se acalmar. Rex olhou para a borda do penhasco. A descida seria ainda mais perigosa que a subida, especialmente carregando um filhote ferido. Mas ele havia enfrentado impossibilidades maiores naquela manhã. Lá embaixo, ele podia ver a mãe ursa ainda esperando, seu corpo massivo e imóvel como uma estátua de dor e esperança. Ela havia ficado ali durante toda a batalha, ouvindo os gritos e rugidos, sem saber se Rex havia conseguido salvar o filhote ou se havia morrido tentando. Rex respirou fundo e começou a descida mais cuidadosa de sua vida. Capítulo 3. A reviravolta. A descida foi um pesadelo de precisão milimétrica. Rex movia-se como se estivesse descendo através de cristal frágil, cada passo calculado para não balançar o filhote ferido que carregava delicadamente na boca. O pequeno ursinho havia finalmente parado de chorar, mas Rex podia sentir o corpo minúsculo tremendo contra sua língua, ainda em choque pelo trauma vivido. O vento havia diminuído, mas isso apenas tornava os sons mais nítidos e perturbadores. Lá embaixo, a mãe ursa havia se movido. Rex podia vê-la agora em uma posição diferente, mais próxima da base do penhasco, e algo no jeito como ela estava posicionada fez um alarme soar em sua mente. Ela estava deitada de lado. Não era uma posição de descanso ou espera. Era a posição de alguém que não conseguia mais se manter de pé. Rex acelerou a descida tanto quanto pôde, sem colocar o filhote em risco adicional. Conforme se aproximava do solo, mais detalhes se tornavam visíveis, e cada um deles era como um soco no estômago. Havia sangue, muito sangue. Uma poça escura se espalhava pelo chão rochoso ao redor da mãe ursa, brilhando sob os raios de sol que conseguiam penetrar através da copa das árvores. O pelo marrom do animal estava manchado de vermelho em vários pontos, e Rex podia ver claramente o ferimento no flanco direito, um buraco irregular e sangrento que só poderia ter sido causado por uma bala de alto calibre. Ela havia sido baleada. Provavelmente no momento em que os gritos do filhote começaram a ecoar do topo do penhasco. Os traficantes haviam atirado nela para imobilizá-la enquanto Rex estava subindo para salvar o pequeno. E ela havia ficado ali, agonizando em silêncio, esperando que ele trouxesse o filhote de volta. Rex pousou suavemente no chão e depositou o pequeno ursinho com cuidado sobre uma cama de folhas secas. O filhote imediatamente tentou se arrastar na direção da mãe ursa, chorando com uma voz fraca que partia o coração. Mas foi então que Rex percebeu algo que o deixou completamente paralisado. A mãe ursa não estava olhando para o filhote. Estava olhando para Rex. E em seus olhos, no meio da dor e da agonia da morte que se aproximava, havia algo que Rex demorou alguns segundos para compreender completamente. Não era apenas gratidão. Não era apenas alívio por ele ter salvado o filhote. Era reconhecimento. Como se ela o conhecesse, como se eles já tivessem se encontrado antes. Rex se aproximou lentamente, cada passo pesado, com uma premonição que não conseguia nomear. A ursa ergueu a cabeça com grande dificuldade, e quando seus olhares se encontraram a poucos metros de distância, ela fez algo que congelou o sangue nas veias de Rex. Ela sorriu. Não era possível. Ursos não sorriem. Mas ali estava ela, os cantos da boca ligeiramente curvados para cima, os olhos brilhando com um reconhecimento que transcendia espécies, como se estivesse encontrando um velho amigo após anos de separação. E então, em uma voz rouca e sussurrada, que mais parecia vento passando por folhas secas, ela falou: "Rex." O mundo parou. Rex sentiu suas pernas falharem.
e ele desabou no chão pedregoso como se tivesse levado um tiro. Isso era impossível, completamente impossível. Ursos não falam, ursos não conhecem nomes humanos, ursos não... Luna? A palavra saiu dos lábios de Rex como um gemido estrangulado, carregado de uma dor que havia ficado enterrada em seu coração por 3 longos anos. A ursa fechou os olhos por um momento, uma lágrima solitária rolando pela pelagem manchada de sangue. Quando os abriu novamente, Rex viu neles toda a história que havia tentado esquecer durante anos. Luna não havia sempre sido uma ursa. 3 anos atrás, ela era Luna Carvalho, uma veterinária especialista em vida selvagem que trabalhava em um santuário de animais nas montanhas. Rex era seu cão de trabalho, seu parceiro em dezenas de resgates, seu melhor amigo e companheiro inseparável. Até o dia em que tudo mudou. Eles estavam investigando relatos de caça ilegal na região quando encontraram um laboratório clandestino escondido nas profundezas da floresta. Não era apenas caça ilegal, eram experimentos genéticos, modificação forçada de DNA, transformação de seres humanos em animais para um mercado negro que Rex nem sabia que existia. Luna havia sido capturada enquanto tentava libertar as vítimas dos experimentos. Rex havia procurado por ela durante meses, mas nunca havia encontrado nenhum vestígio. Eventualmente, todos assumiram que ela estava morta. Na verdade, ela havia se tornado a cobaia principal dos experimentos. Eles me transformaram, Luna sussurrou, sua voz cada vez mais fraca. Mantiveram minha mente, minha memória, mas mudaram meu corpo. Queriam criar soldados, animais com inteligência humana para trabalhos sujos. Rex não conseguia respirar, não conseguia pensar, não conseguia aceitar que sua melhor amiga, a mulher que havia dedicado a vida a salvar animais, havia passado 3 anos presa no corpo de uma ursa, sofrendo uma tortura que ia além de qualquer compreensão humana. Consegui escapar há 6 meses, Luna continuou, cada palavra uma luta contra a morte que se aproximava. Mas eles me encontraram ontem. Me balearam quando eu estava tentando salvar este pequeno. Ela olhou para o filhote que havia conseguido se arrastar até ela e agora se aninhava contra seu peito massivo. Ele não é meu filho biológico. Encontrei ele sozinho na floresta, órfão, como eu me tornei. Rex sentiu lágrimas ardentes correndo pelo seu rosto, embaçando sua visão. Tudo fazia sentido agora. A forma como ela havia se comportado, a inteligência por trás de suas ações, a maneira como ela havia confiado nele imediatamente. Ela havia reconhecido seu velho parceiro. Por quê? Rex conseguiu sussurrar. Por que não me disse quem você era desde o início? Luna sorriu novamente, mas desta vez o sorriso estava carregado de uma tristeza infinita. Porque eu não sou mais a Luna que você conhecia. Sou um monstro agora, Rex. Um experimento falhado. Não queria que você me visse assim. Você não é um monstro, Rex disse, sua voz quebrando. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Você sempre foi. Luna estendeu uma pata massiva e tocou delicadamente o focinho de Rex, um gesto que era puramente humano em sua ternura. Eu preciso te pedir uma coisa, meu velho amigo. Rex sabia o que vinha a seguir antes mesmo dela falar. Podia ver nos olhos de Luna que ela estava perdendo a batalha contra os ferimentos. O sangue continuava a se espalhar. Sua respiração estava se tornando mais laboriosa. E havia uma palidez crescente em sua pelagem, que indicava perda massiva de sangue. Cuide dele, ela sussurrou olhando para o filhote. Ele não tem mais ninguém, assim como eu não teria mais ninguém se você não tivesse aparecido hoje. Luna, não, Rex implorou. Você vai ficar bem, eu vou buscar ajuda, vou. Rex. A voz de Luna tinha agora a autoridade gentil que ele lembrava de seus dias trabalhando juntos. Você sabe que não há tempo, e mesmo que houvesse,
Eu não posso continuar assim. Este corpo, esta prisão, é uma tortura que eu não consigo mais suportar. Rex queria protestar, queria negar, queria encontrar uma solução mágica que trouxesse sua amiga de volta à vida e à forma humana. Mas ele sabia que ela estava certa. Podia ver a dor constante em seus olhos, a exaustão de 3 anos lutando para manter sua humanidade enquanto estava presa em um corpo que não era seu. Há mais uma coisa, Luna disse, sua voz agora quase inaudível. Os experimentos, eles não pararam. O laboratório ainda está funcionando. Há outras pessoas presas lá, outras vítimas. Ela ergueu a pata com grande dificuldade e apontou para uma direção específica na floresta. 10 quilômetros para o norte. Procure por uma instalação subterrânea, marcada com símbolos vermelhos nas árvores. Rex memorizou a direção, gravando cada detalhe na mente. Ele sabia que depois de cuidar do filhote, teria outra missão. Uma missão que Luna havia começado e que agora passava para ele. Prometa-me, Luna sussurrou, sua voz agora apenas um fio de som. Prometa que vai libertar eles, como você me libertou hoje, mesmo que por pouco tempo. Eu prometo, Rex disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Eu juro por tudo que é sagrado que vou encontrar esse lugar e libertar todas as vítimas. Luna sorriu pela última vez, e desta vez havia paz em seus olhos. Obrigada, meu melhor amigo, por tudo, por me dar a chance de me despedir direito. Ela virou a cabeça para o filhote que ainda estava aninhado contra seu peito. Com o último resquício de força que tinha, ela o empurrou delicadamente na direção de Rex. Cuide bem do nosso menino, ela sussurrou. E então, enquanto o sol se punha através das árvores, pintando a floresta com tons dourados que pareciam uma bênção divina, Luna fechou os olhos pela última vez. Rex permaneceu ao lado do corpo de sua amiga por um longo tempo, o filhote órfão dormindo exausto em seus braços. Lágrimas silenciosas corriam por seu focinho enquanto ele processava a magnitude do que havia descoberto. Sua missão havia mudado completamente. Não era mais apenas sobre salvar um filhote. Era sobre honrar a memória de Luna. Era sobre continuar o trabalho que ela havia começado. Era sobre libertar outras vítimas que ainda estavam sofrendo nas mãos dos mesmos monstros que haviam destruído a vida de sua melhor amiga. Conforme a noite caía sobre as montanhas, Rex ergueu o focinho para o céu estrelado e fez um juramento silencioso. Ele não descansaria até que cada vítima fosse libertada, até que cada responsável fosse levado à justiça, até que o laboratório de horrores fosse destruído para sempre. E ele faria tudo isso carregando consigo o filhote que Luna havia confiado aos seus cuidados. Não apenas como uma lembrança do sacrifício de sua amiga, mas como um símbolo de esperança, de que o amor e a proteção podem florescer mesmo nos lugares mais escuros. A verdadeira jornada estava apenas começando. Capítulo 4. A redenção. 3 semanas haviam se passado desde aquele dia que mudou tudo para sempre. Rex carregava o pequeno ursinho que ele havia carinhosamente batizado de Hope, esperança em inglês, em uma mochila especialmente adaptada às suas costas. O filhote havia se recuperado surpreendentemente bem dos ferimentos, mas mais importante ainda, havia encontrado em Rex não apenas um protetor, mas uma família. Durante essas 3 semanas, Rex havia se preparado meticulosamente para cumprir a promessa feita à Luna. Ele havia mapeado cada trilha que levava ao norte, estudado cada símbolo vermelho nas árvores que ela havia mencionado. E, mais importante, havia contactado as autoridades certas, não as autoridades locais, que poderiam estar comprometidas. Rex havia aprendido a não confiar em ninguém quando se tratava daquela operação sombria. Em vez disso, ele havia usado seus instintos aguçados para localizar a jornalista investigativa Maria Santos,
conhecida por sua coragem em expor crimes contra animais, e o agente federal Marcos Silva, especialista em crimes organizados relacionados ao tráfico de vida selvagem. O primeiro encontro havia sido surreal. Ver um pastor alemão carregando um filhote de urso e tentando se comunicar através de latidos específicos e gestos havia deixado ambos os humanos completamente perplexos. Mas Rex havia sido persistente, guiando-os até os corpos dos traficantes ainda amarrados no topo do penhasco, mostrando as evidências das armadilhas e, finalmente, levando-os até onde Luna havia sido sepultada. Foi Maria quem primeiro compreendeu que aquele não era um cachorro comum. A forma como Rex organizava as evidências, como ele apontava para direções específicas na floresta, como ele protegia o filhote com uma inteligência que ia muito além do instinto animal, tudo isso indicava que ele sabia exatamente o que estava fazendo. É como se ele tivesse trabalhado em investigações antes, Maria havia comentado para Marcos, sem imaginar quão perto estava da verdade. Agora, na madrugada gelada daquela quarta-feira, Rex estava finalmente pronto para cumprir sua promessa. Escondido atrás de uma árvore centenária, a 50 metros da entrada camuflada do laboratório, ele observava a movimentação através de seus óculos de visão noturna, equipamento que Maria havia insistido que ele carregasse. Apesar das dúvidas sobre como um cachorro poderia usar tecnologia, Rex havia surpreendido a todos ao se adaptar a OS equipamentos com uma facilidade impressionante, como se já tivesse usado aqueles dispositivos antes, porque, claro, ele já havia usado. Durante anos, trabalhando ao lado de Luna, a instalação subterrânea era maior e mais sofisticada do que Rex havia imaginado. Através das janelas de observação, ele podia ver pelo menos 3 níveis diferentes, cada um com fileiras de jaulas contendo criaturas que um dia haviam sido humanas. Ursos, lobos, grandes felinos, todos com algo nos olhos que Rex reconhecia imediatamente. Inteligência humana, presa em corpos animais. Lágrimas ardentes correram pelos olhos de Rex ao ver a magnitude do horror. Dezenas de vítimas, talvez centenas, pessoas que haviam desaparecido ao longo dos anos, dadas como mortas por suas famílias, quando na verdade estavam ali, sofrendo uma tortura que transcendia qualquer pesadelo. Hope se mexeu inquieto na mochila, sentindo a tensão de Rex. O filhote havia desenvolvido uma conexão quase telepática com seu protetor, capaz de perceber cada mudança em seu humor. Rex acariciou delicadamente a cabecinha do pequeno, tranquilizando-o com gestos que Luna costumava usar. Calma, pequeno. Rex sussurrou. Hoje vamos libertar todos eles. Hoje a Luna finalmente descansa em paz. O plano era complexo, mas preciso. Marcos havia posicionado uma equipe de agentes federais em pontos estratégicos ao redor da instalação. Maria estava documentando tudo para garantir que a história fosse contada ao mundo. E Rex seria os olhos e ouvidos no interior do laboratório, guiando a operação com precisão cirúrgica. Às 3h47 da madrugada, Rex recebeu o sinal através do comunicador adaptado à sua coleira. Era a hora. Ele se moveu através das sombras como um fantasma, cada passo silencioso e calculado. A entrada principal estava guardada por 2 homens armados, mas Rex conhecia uma entrada alternativa que havia identificado durante suas semanas de reconhecimento. Um duto de ventilação que havia sido negligenciado pelos construtores. Rex se espremeu através do duto metálico, Hope aninhado silenciosamente em sua mochila. O cheiro que vinha do interior do laboratório era uma mistura nauseante de produtos químicos, medo e desespero. Mas por baixo de tudo isso, Rex podia detectar algo mais: esperança. As vítimas sabiam que algo estava diferente naquela noite. Rex emergiu do duto no primeiro nível subterrâneo, diretamente na ala de contenção principal. O que viu ali quase o fez desabar novamente.
Fileiras e fileiras de jaulas, cada uma contendo uma alma aprisionada em um corpo que não era seu. Mas foi quando ele olhou para a terceira jaula da esquerda que seu coração quase parou. Uma loba de pelagem prateada o observava através das grades, e em seus olhos Rex viu algo que o fez tremer. Reconhecimento mútuo. Dr. Sarah Mitchell, Rex sussurrou, lembrando-se da colega veterinária de Luna que havia desaparecido 2 anos atrás. A loba inclinou a cabeça, confirmando sua identidade. Lágrimas brilharam em seus olhos enquanto ela apontava com a pata para outras jaulas, indicando mais colegas, mais amigos, mais vítimas que haviam sido dadas como mortas, mas estavam ali, vivas e sofrendo. Rex não perdeu tempo. Ele começou a trabalhar nas fechaduras das jaulas com uma precisão que surpreendeu até ele mesmo. Suas garras haviam se tornado ferramentas, suas mandíbulas um instrumento de libertação. Uma a uma, as portas se abriram, mas as vítimas não correram imediatamente para a liberdade. Em vez disso, elas se reuniram ao redor de Rex, olhando para ele com uma reverência quase religiosa. Elas sabiam que ele não era apenas um cachorro. Sabiam que ele era um de seus salvadores. Foi então que Rex ouviu passos ecoando pelo corredor. Os guardas haviam descoberto a invasão. Código vermelho. Temos uma violação na ala de contenção. A voz ecoou pelos alto-falantes, seguida pelo som de alarmes estridentes que cortaram o ar como sirenes de guerra. Rex se posicionou na frente das vítimas libertadas, cada músculo tenso e pronto para a luta. Hope havia saído da mochila e se posicionado ao lado de Rex, apesar de ser apenas um filhote. Era como se o pequeno entendesse que aquele era o momento mais importante de suas jovens vidas. 5 guardas armados apareceram na entrada da ala de contenção, suas armas apontadas diretamente para Rex e as vítimas. Mas havia algo diferente em seus rostos desta vez. Não era apenas surpresa ou raiva, era medo, porque eles sabiam que não estavam enfrentando apenas animais. Estavam enfrentando pessoas com inteligência humana, pessoas com memórias, pessoas que haviam sido torturadas por anos e finalmente tinham a chance de se vingar. Atirem em todos eles, o líder dos guardas gritou. Não deixem nenhuma evidência viva. Mas antes que pudessem apertar os gatilhos, as janelas do laboratório explodiram em uma chuva de vidro e fumaça. A equipe de Marcos havia chegado no momento exato, invadindo simultaneamente por todas as entradas. O que se seguiu foi uma batalha épica entre as forças do bem e o mal, entre a justiça e a crueldade, entre a esperança e o desespero. Rex liderou as vítimas libertadas em uma investida coordenada contra os guardas, usando táticas que Luna havia lhe ensinado anos atrás. Em 15 minutos, era tudo acabado. Os responsáveis pelo laboratório estavam presos ou mortos. As vítimas estavam livres. E a verdade estava finalmente vindo à tona. Maria documentou tudo com uma precisão jornalística que garantiria que o mundo inteiro conheceria os horrores que haviam acontecido naquele lugar. Mais importante ainda, ela documentou o heroísmo impossível de Rex e a forma como ele havia coordenado toda a operação. Mas a verdadeira redenção veio 3 dias depois, quando Rex estava descansando em um veterinário especializado junto com Hope. Dr. Sarah Mitchell, que havia sido restaurada à forma humana através de um antídoto encontrado no laboratório, se aproximou dele com lágrimas nos olhos. Rex, ela disse, sua voz ainda rouca dos anos de sofrimento. Luna me falou sobre você. Durante todo o tempo que estivemos presas, ela falava sobre seu parceiro fiel que um dia viria nos salvar. Rex ergueu a cabeça, seu coração disparando. Ela sabia. Ela sempre soube. Sarah respondeu, acariciando delicadamente a cabeça de Rex. Ela me disse que você nunca desistiria, que você continuaria procurando, continuaria lutando, até que todas nós fôssemos livres.
Sarah se ajoelhou ao lado de Rex e Hope, que brincava com um brinquedo de borracha como qualquer filhote normal. Ela também me pediu para te dar uma mensagem, caso vocês se reencontrassem. Rex se aproximou, cada fibra de seu ser focada nas palavras de Sarah. Ela disse: diga ao Rex que ele sempre foi mais do que meu parceiro de trabalho. Ele sempre foi minha família. E agora, cuidando do Hope, ele está continuando nossa família de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Rex sentiu lágrimas correndo livremente pelo seu focinho. Ao olhar para Hope, que o observava com olhos brilhantes cheios de amor e confiança, Rex entendeu finalmente o que Luna havia querido dizer. Redenção não era apenas sobre vingar os mortos ou salvar os vivos. Era sobre continuar o ciclo do amor, da proteção, da família. Era sobre transformar tragédia em esperança, dor em propósito, perda em um novo começo. 6 meses depois, Rex havia se tornado uma lenda. A história do cachorro, que salvou dezenas de vítimas de experimentos genéticos, havia corrido o mundo, inspirando mudanças nas leis internacionais sobre proteção animal e direitos das vítimas. Mas para Rex, a verdadeira vitória não estava na fama ou no reconhecimento. Estava nos momentos silenciosos, quando Hope corria pelos campos abertos do santuário que haviam estabelecido para as vítimas em recuperação. Estava no som da risada das pessoas que haviam recuperado suas formas humanas. Estava na paz que finalmente havia encontrado em seu coração. Uma tarde, enquanto observava Hope brincar com outras crias órfãs que haviam sido resgatadas de situações similares, Rex sentiu uma brisa suave passar por ele. Por um momento, apenas por um momento, ele podia jurar que sentiu o cheiro familiar de Luna no vento. E soube, sem sombra de dúvida, que sua amiga estava finalmente em paz. Rex ergueu o focinho para o céu, onde o sol se punha pintando as nuvens com tons dourados. Em algum lugar além daquelas nuvens, Luna estava sorrindo. A promessa havia sido cumprida, a família havia sido honrada, e o amor havia vencido a crueldade mais uma vez. Hope correu até Rex e se aninhou contra seu peito peludo, como fazia todas as noites. E enquanto Rex o acariciava delicadamente com a pata, ele sussurrou as palavras que se tornaram sua oração diária. Obrigado, Luna, por me ensinar que família não é sobre sangue, é sobre amor, proteção e nunca desistir uns dos outros. E nas montanhas distantes, onde tudo havia começado, o vento carregou essas palavras como uma bênção, espalhando-as por toda a floresta, onde outras vidas ainda precisavam ser salvas, outros amores ainda precisavam ser protegidos. A lenda do cachorro que conversava com ursos havia se tornado realidade. Mas mais do que isso, havia se tornado um símbolo de esperança para todos que acreditam que o amor sempre vence o ódio, que a coragem sempre supera o medo e que nunca devemos desistir daqueles que amamos. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias assim.